É isso aí, já decolamos, está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do estado de São Paulo, da região, do Brasil e até do mundo também, por que não? E esse programa também transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no site da TV Rio Preto, você pode acessar o Facebook e com isso assistir o nosso programa. Pode interagir conosco e mais do que interagir, pode participar do programa, enviar perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer críticas, observações, o que você quiser. E hoje eu queria dividir para vocês a informação de que eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o deputado estadual Sebastião Santos, do PRB. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Já faz tempo que a gente está tentando trazer o deputado assim, mas sempre uma agenda muito complicada, muito corrida, né? Felizmente, né, deputado? Ainda bem que é assim. Importante. Correndo bastante, trabalhando bastante, mas é um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a sua atividade e ajudar a prestá-lo um pouquinho de contas a respeito desse seu trabalho para toda a nossa população. Muito obrigado pela presença, tá certo? Eu que agradeço, Rei, agradeço a todos os amigos que assistem nesse momento, Opinião Cidade, e estamos à sua disposição para conversarmos um pouquinho e falarmos um pouco do nosso trabalho, mas também do seu interesse e de conhecimento do que nós podemos fazer pela população aqui do Noroeste Paulista. Exato. A gente tem acompanhado pela imprensa, etc., o seu trabalho, a gente percebe realmente muitas atividades, isso é muito bacana, né? Mas deixa eu começar com um assunto mais, digamos, institucional. A gente estava conversando antes de começar a nossa conversa aqui ali fora, sobre as apreensões da economia brasileira, do momento de crise que o Brasil vive, né? A gente ainda tem que ficar muito preocupado com a questão, especialmente do desemprego, não é isso, deputado? Como é que o senhor definiria esse quadro hoje no Brasil? A gente percebe que o governo federal tenta, de alguma forma, se mobilizar um pouco, tenta resolver alguns dos problemas, mas a situação ainda é realmente bastante grave, não é isso? Infelizmente, é verdade, né? Nós estamos passando um momento em que o Brasil não havia conhecido ainda, um momento muito difícil, um momento em que a população ela não caiu muitas vezes na real, ainda se costuma usar muito o cartão de crédito e depois você não consegue pagar, vira aquela bola de neve e a pessoa entra em desespero. Imagine um pai de família, como eu assisti essa semana, que ele trabalhava na Petrobras e aí a empresa Odebrecht parou a obra e mandou todos os funcionários embora. E ele não sabe o que fazer porque ele estava 10 anos ali dentro. Aí hoje ele vende amendoim no Farol para poder manter a sua família. Mas quantos que não têm essa visão ou esse entendimento, não conseguem chegar e ir lá comprar amendoim, comprar alguma coisa, ir para o Farol e dizer, olha, me ajuda, eu estou desempregado, eu quero manter minha família de forma correta. Quantos? E aí nós temos o quê? Nós temos o terceiro setor se viabilizando, né? As associações que muitas vezes traz uma ajuda de levar uma cesta básica, de auxiliar muitas vezes no apoio com eventos para poder ajudar a pagar a conta de luz que já cortou, já tem 4, 5 meses está cortada. Tem entidades religiosas e filantrópicas, né? Várias delas, é o que tem ajudado um pouco, não é isso, deputado? Infelizmente ou felizmente nós temos, né, essa oportunidade ainda. Deveríamos ter uma política pública do Estado para que essas pessoas elas pudessem ser encaixadas, nem que fosse naquelas antigos, a mão de obra temporária, né? Chegaria ali para... Nós temos o caso da dengue. A dengue hoje consome milhões e milhões de reais. Aqui em Rio Preto, me lembro que numa pandemia que nos chamaram para fazer uma mobilização aqui no Eldorado, havia morrido uma criança de 9 anos, se não me engano, e o caso já passava de 22 mil. Pois é. E nós fomos ali com 1.000 pessoas falando, abordando a cada morador, batendo, insistindo, olha, vamos tirar o lixo e tal, mas isso poderia ser feito continuamente com esses quase 6 milhões que veio naquela época. Poderia ser uma política pública para essas pessoas que estão desempregadas, para o primeiro emprego do garoto que está lá com 15 anos e que não sabe o que vai fazer da vida. Essa questão do desemprego é muito drástica, não é? O senhor mesmo estava me dizendo agora há pouco que existe uma estatística oficial que fala no número de desempregados, mas se você imaginar quantas pessoas são atingidas pelo desemprego, quer dizer, uma pessoa que vive com uma renda pequena até, acaba dispensando algumas pessoas que trabalhavam para ele também. Quer dizer,
o volume, então, de desempregados, vamos chamar assim, entre aspas, é muito maior do que talvez as estatísticas revelem, né, deputado? Com certeza. Olha, nós acreditamos, fazer um parâmetro, Rio Preto, nós temos a parte sul e a parte norte. A parte norte hoje está muito acima, mas tinha-se 176 mil moradores. Pois é a segunda maior cidade da região, né? A primeira é Rio Preto, a segunda é a região norte. Norte, exato. Então, o que acontecia? Essas pessoas saíam da parte norte, vinham trabalhar na parte sul, dentro dos condomínios fechados, nas lojas. E o que acontece? Hoje, essas lojas, muitas vezes, elas caíram ali as suas vendas. O que elas fazem? Elas já dispensa a pessoa. Quando dispensa, essa pessoa não tem onde ela ir. Ela fica em casa, desempregada, sem condição. Porque se nós falarmos que a estatística hoje do nosso país chega a 14 milhões de desempregados, mas 14 milhões de carteira registrada. Se cada uma dessas pessoas... Que já é um número alto, já seria um número altíssimo, mas é muito mais do que 14. Então, 14 milhões. Se cada uma das pessoas empregasse uma pessoa, nós estamos falando já em 28 milhões de desempregados. Se empregar duas, olha o número que isso vai chegando. Nós estamos falando da empregada doméstica que ajuda em casa, do jardineiro, enfim. O eletricista, o pintor, o pedreiro, claro. O camarada que tem uma piscina na casa, que tinha alguém para fazer manutenção, que hoje quem faz a manutenção é ele. Isso. Então, essas pessoas hoje, elas estão aí sem uma condição de chegar a ter novamente uma carteira registrada, de ter um emprego, e estão se virando do jeito que pode para manter a sua família. O brasileiro é bom nisso, ele é criativo, etc., trabalhador, isso que interessa, né? Mas se eu ver perspectivas, a gente consegue resolver, acho que num curto prazo não vai ser possível, mas pelo menos num médio prazo a gente consegue resolver essas agruras tão importantes da nossa economia, deputado? Olha, essa é uma pergunta boa. Nós temos no estado de São Paulo um programa que foi aprovado pelos deputados e hoje está em pleno vigor e funcionando, o que é o PEPAS, que é o programa que faz ter alimentação nas escolas. Direto de quem? Do produtor rural. Nós temos aqui uma associação em Rio Preto de agricultura, e que tem vários agricultores ali que faz a hidroponia, o alface hidropônico e outros produtos. Geralmente produtos de qualidade excelente, né? Excelente, e o preço muito bom. E que as pessoas adquirem esse produto. Nós poderíamos ter uma produção específica até nas casas, nos bairros. Quando fomos vereador em Mirassol, nós fizemos uma lei que a pessoa tem lá um fundo do quintal. A maioria dos fundos de quintal estão como? Tudo sujo. É onde se coloca o lixo, onde se deixa o resto. Tá juntando até mosquito da dengue, né? Exato. Nós temos um recurso vindo para combate à dengue, que poderia ser feito parceria com os municípios e colocar uma lei como essa, para a pessoa produzir plantas semiperenes. Vamos supor, eu quero produzir o alecrim, eu quero produzir esses produtos que são usados, as ervas usadas. Nós poderíamos produzir a codorna. Hoje não tem, nós trazemos de outros municípios o ovo de codorna para colocar nos restaurantes da nossa cidade. Nós poderíamos ter produção em casas. Por quê? Para você fazer as gaiolas lá e produzir codorna, o ovo de codorna, é muito fácil. Nós poderíamos estar produzindo o lambari em caixas d'água. E automaticamente esse local não existiria dengue, porque todo dia ele faz a manutenção. Nós poderíamos estar produzindo muitas coisas, as hortaliças, as leguminosas, e fazer o quê? No próprio bairro, fazer a feira do bairro. Então, no fim da tarde, a senhora que é aposentada, o senhor que é aposentado, ou o jovem, a pessoa que está lá... Produziu ali, digamos, manjericão, alecrim, etc., leva lá para vender. E aí, no fim da tarde, sai ela com uma cestinha, vai na praça, forma lá a feira do bairro, onde as pessoas vão comprar esse produto. E nós fizemos uma pesquisa dentro da cidade de Mirassol, enquanto vereadores lá, que dava condição de crescer, a cada 3 meses, você fazia uma pessoa dobrar o salário. Eu estou desempregado, eu passo a ter um salário. Eu tenho um salário mínimo, eu passo a ter 2 salários. Com um pouquinho de coisa, com apenas 5 metros por 10. 50 metros no fundo da casa, daria para fazer isso. Agora,
Isso tem que ser política pública. Isso tem que vir vir pela agricultura, tem que ter parceria do município, tem que dar curso para as pessoas aprenderem a produzir, tem que incentivar. É difícil pegar a enxada e ir lá quebrar a terra, fazer os canteiros, mas é necessário. Você combate a dengue, hoje não é só a dengue, né? Hoje nós já temos a febre amarela, em Barretos, onde eu estou morando hoje. Todas as pessoas que passam em Barretos são vacinadas. Porque nós temos o Hospital do Câncer com quase 3 mil pessoas dia, e que se a febre amarela entrar, ela... As pessoas estão com a imunidade baixa por causa do... Elimina praticamente quase todo mundo. Exatamente. Deputado, o senhor está me citando agora há pouco também o exemplo de uma atividade bacana que é a produção de peixes, também pela agricultura familiar, etc. Né? É mais uma atividade, o senhor citou rapidamente aqui no do Lambari, na caixa d'água, etc. Sim. Mas a produção de peixe em escala maior é possível também em pequenas propriedades na nossa região, não é isso? Olha, Rei, aqui em Rio Preto nós temos um produtor de peixes ornamentais. Ele exporta, hoje muito mais, mas na época que eu estive lá com ele, que nós temos a Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura estabelecida no estado de São Paulo, eu estou na pesca, na verdade, aqui nessa região há quase 20 anos. Então a gente conhece um pouco, a gente sabe do potencial da região. Rio Preto, eu fiz uma SEV quando eu fui vereador aqui, e que os vereadores falavam, isso não dá em nada. E nós chegamos a uma conclusão que dentro de Rio Preto, dentro da área urbana de Rio Preto, nós podemos produzir 75 toneladas de peixe mês. Olha. Esse camarada que está na Vila Azul, ele produz esse peixe com a família dele. Então ele gera emprego para... Acho que 8 pessoas, se não me engano. Faz muito tempo que eu não fui lá. Mas 8 pessoas produziam. Então, tem a produção, tem o que você tem que colocar no saquinho, você tem que embalar, você tem que colocar em caixas. Depois você tem que levar ao aeroporto e isso vai para outro país no avião, dentro dessas caixas, que é aquele peixe chamado peixe beta, que vive sozinho. Produzido aqui, imagine, o cara exporta. Quantos peixes então ele produz? Para ele exportar 20 mil ao mês, ele tem que produzir no mínimo 100 mil peixes mês, certo? Então, isso pode ser feito, vamos supor, uma escola técnica, que nós não temos, Rei, uma escola técnica que produza engenheiro de aquicultura, pesca, nós não temos. Quando nós precisamos de um aval de alguém para fazer um projeto, nós temos que recorrer a Bauru, nós temos que recorrer a outros locais. Então isso tem que mudar, essa é uma consciência que nós poderíamos trazer o jovem numa ETEC aqui, fazendo um curso técnico de pesca e aquicultura. Uma região tão expressiva nessa área, né? Grandes rios, grandes lagos. Né? Impressionante, né? Entende? Nós poderíamos estar mudando o critério. As crianças muitas vezes não são aceitas em programas sociais, mas nós temos o Condeca hoje com um edital aberto, e eu quero levar você que está nos assistindo pela rede social de outra cidade, vá até o seu prefeito. Nós estamos com o edital aberto agora para projetos específicos do Condeca, que tem hoje 40 milhões de reais para que você faça projetos para colocar as crianças fazendo cursos lá no contraperíodo de escola. Contraturno da escola. Importante. Condeca é o Conselho de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, não é isso? É um setor e que vai trazer o CMDCA do município para a manutenção de projetos. Você pode fazer projetos de conhecimento, você pode pegar aqueles jovens que querem sair das drogas e trazer para um curso específico, uma orientação à família junto com essa criança. Agora, se você não dá nada, você também não tem nada. Sim. Então a política pública é necessária. E as associações estão aí, estão desenvolvendo esses programas. Nós temos que incentivar os nossos filhos. A minha filha hoje é advogada, mas eu tive que incentivar ela a estar 10 anos dentro da FAMEP aqui, para ela aprender a estudar ali na FAMEP, mas para aprender o que é, muitas vezes, uma pessoa internada que não tem ninguém por ela. Então hoje ela não é uma médica, não conseguiu chegar à medicina, mas ela é uma advogada formada com OAB e que é concursada hoje do município de Rio Preto. Entende? A outra se formou justamente com o apoio de uma entidade. Ela hoje é professora de espanhol e que pode estar levando dentro das entidades um apoio. Agora, quantas pessoas tiveram essa oportunidade?
Nós precisamos criar essa oportunidade aí. A inexistência, a ausência de políticas públicas acaba contribuindo, por exemplo, para o crescimento da disseminação da droga, sem dúvida. Sim. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ligada à religião, etc., está muito envolvido com essa questão religiosa também e sabe muito bem disso, né? A droga é hoje uma pandemia, uma epidemia que realmente... Desgraça a família. Exatamente. Ela acaba com a família, porque... E está muito presente em qualquer lugar, né? Qualquer município menor que seja tem um problema, o crack já chegou. Já. É isso? Qualquer bairro de Rio Preto é assim também, né? As autoridades policiais, a presença policial não é suficiente para combater tudo isso. Tem que ser combatido. Não, porque eles estão muito bem organizados. E esse apelo de que o jovem vai ter dinheiro, eu quero comprar um tênis, eu quero comprar uma roupa de marca, meu pai não tem condição de dar. Então ele acha oportunidade, né? Mas ele acha oportunidade porque nós não estamos criando a nossa oportunidade para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças. Você vê uma criança pedindo alguma coisa na rua, ninguém chega para ela, por que você está aqui, garoto? Não. Fecha o vidro do carro, rapidamente, esse é mais um bandido. Você é assaltado. Pior que vai acabar sendo mesmo, né? Se continuarmos com essa... indiferença olímpica, a pessoa vai acabar virando um bandido mesmo. Nós estamos educando ela a ser um bandido. Exatamente. Porque nós não damos atenção a quem talvez não tenha atenção nenhuma dentro de casa. Porque os pais saem para trabalhar de manhã, muitas vezes até à noite, não mantêm a sua casa da forma que deveria ser, porque meu pai foi assim. Meu pai, infelizmente, não me deu a condição que eu precisava. Eu estudei em escola pública, hoje sou formado em gestão pública, mas porque fui atrás, tenho 16 profissões, porque fui atrás por uma necessidade, mas com 6 anos eu estava com um baldinho, indo nas construções, pedindo por favor para que o cara deixasse levar areia para dentro, para ficar próximo da construção, e ali eu consegui algum trocado para comprar a mistura, porque em casa não tinha mistura não, rei. Era arroz, feijão, e quando tinha farinha, se contentava com pôr a farinha no feijão e fazer lá alguma coisa. Quando tinha um ovo, você fazia uma farofinha. Essa é uma crônica do brasileiro, infelizmente, deputado. Eu estou vendo aqui, conversar com o deputado Sebastião, o deputado é praticamente uma usina de iniciativas aqui em relação a isso. Daqui a pouco o nosso tempo vai acabar esgotando. Desde já, você já fica convidado para uma próxima oportunidade de voltar para a gente continuar conversando, porque eu estou vendo que não vai dar tempo para a gente conversar tudo. Mas tem um assunto que eu gostaria de tratar com o senhor, que é a questão do drone. Um projeto seu regulamentou a utilização do drone pela Polícia Militar no estado de São Paulo, e isso vai ser muito útil, por exemplo, para as autoridades dos bombeiros, por exemplo, no combate ao fogo, nos rios. Nós estamos falando de rio até agora há pouco, sobre a questão da piracema, que daqui a pouco vai ser liberada a pesca, mas não pode haver exageros, etc. Como é que é essa história do drone? Agora já pode ser utilizado o drone, deputado? É verdade. Nós tivemos a grata satisfação, eu acredito que tudo vem de Deus, estou pastor evangélico já há 31 anos, e a gente acredita que as inspirações para a população se beneficiar vêm de Deus. Eu estava no Turvo, no último dia que podia pescar ainda. Me disseram que havia um grande cardume de lambari subindo o rio, e eu fui lá com uma pessoa daqui da cidade, que é o Marquinhos da Pesca, o Marquinhos da APA. Pelo jeito você é pescador, você gosta disso, né? Desde os 4 anos eu estou pescando. Que Deus desconta da vida da gente os momentos que a gente passa pescando, não sei se é verdade. Já é alguma coisa, já estou bem então. Mas eu ali pescando no rio, vendo o cardume realmente, nós nos deparamos com 3 animais mortos num lugar só. Uma lontra, uma capivara e um jacaré, dentro do turvo, mas no espaço de 10 metros. E morto por arma de fogo. Então você vê que o cara foi lá apenas para praticar o tiro ao animal. Deixar o animal ali, abandonado. Não era interesse levar para comer, não. Isso nos deixou revoltado. Por que o camarada sai da casa dele e vai até dentro do rio para matar? Né? Nós deixamos o animal lá. E nós olhando para o alto e tal, poxa, temos que fazer alguma coisa. Como fiscalizar? O Turvo tem 140 quilômetros, é difícil. Pensamos, o drone. Olhando alto, o drone. No mesmo momento, peguei o celular, liguei para a minha assessoria em São Paulo, falei, faz um projeto instituindo que o drone seja um equipamento da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo para fiscalizar os nossos rios. E deu certo. O governador, como a gente tem um governador no Twitter, a gente comunica com o governador,
numa das oportunidades, falei, olha, eu coloquei um projeto específico, criando mais um equipamento para a Polícia Ambiental, ter força de fiscalização, mas também ter segurança para os seus integrantes. E apoio para a população, porque você tem um naufrágio, você precisa rapidamente saber onde está aquela pessoa. Claro. E para salvar aquela pessoa. E tramitou esse projeto, e eu tive a grata satisfação do governador nos pedir agora no final do ano de 2016, para que colocasse ele em pauta. Colocamos em pauta, conseguimos aprovação por unanimidade dos 94 deputados, e hoje já é lei, nós temos aí a lei que é a 16.380 de 17, agora, Exato. sancionada, e deu condição jurídica para que o uso do drone pela Polícia Ambiental possa existir, porque eles podiam fazer alguma coisa com o drone, mas eles não podiam pegar as imagens tinha valor jurídico, como prova. Né? Exato. Hoje a nossa lei deu essa autonomia de provar. E você chega com o drone, você tem um local específico, os dados do local, você tem a foto da pessoa claramente, você não precisa estar próximo da pessoa, você vai ter segurança. E, com certeza, a partir agora da abertura da pesca, que eu acredito que deve ser dia 1º ou no início agora de março, nós temos 400 barcos no Rio Grande. Então vai ser feito já um teste dessa lei no local. Bacana. E depois o Estado vai prover as unidades da Polícia Ambiental do equipamento, né? Porque não é um equipamento barato, não tem que ser um equipamento bom, mas que vai ser muito útil, é uma ferramenta, sem dúvida, de grande utilidade, né, deputado? Com certeza, vai ajudar o Corpo de Bombeiro. É isso, do combate aos incêndios de mata, por exemplo. Para que ele não vá lá sem saber o que está acontecendo, ele já vai ter uma análise do que está acontecendo, de onde colocar as pessoas retas. Nós vamos ter a fiscalização para que não haja caça, para que não haja pesca predatória, mas de uma forma irregular. Então, você está dentro da lei, fica à vontade. Você vai ser o pescador, você vai fazer a sua diversão, ou vai buscar o seu peixe para vender, mas você não vai fazer o que é errado, porque vai ter uma fiscalização a mais e uma fiscalização que vai mostrar claramente o que está acontecendo. Bacana. Infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu não poderia encerrar essa conversa com o senhor sem perguntar sobre a questão do tentativa de desvios ou tentativa de um contorno ferroviário para São José do Rio Preto. Eu sei que é um assunto também, o senhor está muito envolvido nisso, quer dizer, um desvio ferroviário sem que a gente perca a oportunidade de utilizar o trilho no centro da cidade, no perímetro urbano da cidade, para o transporte, no futuro transporte de passageiros. É isso, deputado? Exatamente. Nós estamos há 10 anos trabalhando nisso. Tá? Desde que começaram o descarrilhamento aqui na região, e houve um aqui no centro que foi muito perigoso, exatamente. Ainda bem que não foi com combustível, que senão o centro da cidade ali, hoje você estaria com um desastre muito grande. Mas nós propomos não só várias ações, como tiramos aqui também um abaixo-assinado de quase 40 mil pessoas, dos quais 10 mil nós entregamos na mão do diretor do DENIT, que fez com que houvesse um estudo aqui na região, onde conseguisse uma variante, tirando de Cedral, de Rio Preto e de Mirassol, a passagem do trem. Eu não sei se hoje é um trem pesado, né? O trem de carga pesado. 200 composições, né? E uma coisa é o seguinte, já está aqui em Estrela do Oeste as 2 ligações da Ferronorte. Isso. Só que para chegar até o Porto de Santos, que é o ideal, eles têm que fazer essa segunda malha em todos os locais. Porque não dá. Você teria que passar trem dentro de Rio Preto em 40 minutos. Inviável, o trilho não suporta. Exato. Porque quando você passa o trem, ele estica. Vamos falar bem chulo, ele estica. E para ele voltar, ele precisa de um tempo. Então, o que acontece? Você tem que ter a segunda malha. Nessa justificativa, nós chegamos ao DENIT, chegamos a um projeto de quase 7 milhões de reais para fazer essa variante, tirar de dentro o trem, a passagem do trem aqui de dentro, e que hoje já tem um pré-projeto que vai passar por dentro da área rural de Badibacite, interligando a Cedral a Mirassol. Dá para acreditar que isso vai acontecer, então, deputado? Isso é uma realidade. E esperamos, eu estive com agora o cônsul da Coreia essa semana e falei para ele disso. E falei que aqui em Rio Preto, nós fizemos uma análise que poderia colocar 15 mini terminais, saindo lá de Cedral, interligando a Mirassol. Pois é. Rapidamente indo e volta. Passando pelo centro de Rio Preto, pelo Rio Preto Paulista, por várias regiões da cidade. Poderíamos tirar da rodoviária. Todos esses ônibus que saem da rodoviária, eles poderiam estar, vamos supor, lá no São Delquerciano.
Eu coloco um terminal ali, um ônibus que vá, esse ônibus pega as pessoas, vai até o bairro. No bairro terá um micro-ônibus que vai ficar só circulando as ruas. O papel que a CTPM e o metrô faz em São Paulo hoje, né? Sim, É isso. E Rio Preto é a segunda melhor cidade para se morar. Eu acho que já merece aí um VLT. Temos que pensar nisso, né, deputado? Temos que pensar em futuro. Exatamente. E isso é importante. Eu queria agradecer muito a sua presença, convidá-lo desde já para que volte outras vezes para a gente continuar conversando e compartilhando com o nosso público assuntos tão importantes quanto esse, tão relevantes quanto esse. Obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço, Rei, agradeço a todos os amigos que nos assistem nesse momento. Quero deixar a nossa rede social aí, o nosso portal www.deputadosebastiãosantos.com.br à sua disposição para você estar conosco aí interagindo. O nosso Face é Sebastião Santos 1, 2, 3 e 4 para você conversar com a gente aí no inbox. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.